Olá, entusiastas da melhoria contínua, nós estamos aqui para mais um episódio do Vem Pro Gemba. E hoje eu vou conversar com a Helenita Bethlen, mais de 30 anos dentro do RH corporativo, e fez uma transição linda de carreira, se tornando terapeuta e ajudando os profissionais a se curarem, a se tratarem de algo super comum nas empresas hoje em dia: ansiedade, depressão e burnout. Seja muito bem-vinda, obrigada por ter aceitado o nosso convite, um tema fantástico, porque aqui no podcast a gente fala sobre melhoria contínua. E a melhoria contínua começa nas pessoas, né? Perfeito. Então, seja muito bem-vinda, se apresenta, vamos saber quem que é a Helenita, conta para o pessoal aí essa linda e brilhante transição de carreira. Muito obrigada pelo convite. Bom, eu trabalhei 35 anos dentro de um RH como executiva de recursos humanos, acabei me especializando também na área de qualidade, implantação de ISO 9000, e isso me fez sempre assumir grandes responsabilidades dentro das empresas. Então, trabalhava tanto na área de recursos humanos, como na parte produtiva, né? Conhecendo os processos e fazendo tudo isso. Em 2017, eu acho que vou fazer um pouquinho antes, contando que eu trabalhava bastante, quase 14 horas por dia. Eu trabalhava na empresa e à noite dava aula. Aquela coisa que todo mundo fala que pode, que consegue, que tá tudo bem, a gente está na flor da idade, tem que trabalhar mesmo. Em 2017, eu tive uma depressão. Eu dormi muito bem. Eu saí, fui para aula, dei aula, tudo direitinho, e eu acordei, Vânia, sem conseguir me levantar. Naquele momento eu não sabia que era depressão. E eu só chorava e eu não conseguia mais levantar. E aquilo foi se transformando num processo muito doloroso. Para você ter uma ideia, eu tinha pensamentos suicidas. Todos os dias eu ficava: como que eu vou fazer para acabar com a minha vida? Uma mulher brilhante, 35 anos, executiva, trabalhava, dava aula, uma vida perfeita, tranquila, uma vida boa, sem nada de problema. Como que eu tive depressão? Essa é uma pergunta que a maior parte das pessoas sempre me fazem na terapia. Por que eu conto isso? Porque durante todo o processo da nossa vida, a gente vai tendo sinais que o corpo está com esgotamento e a gente não percebe. Porque você parar dentro de uma empresa para descansar, isso não é aceito. Imagina, se eu estou cansada, não, mas eu vou dormir e continuo cansada. Essa minha depressão, ela durou praticamente 3 meses e eu procurei remédios, procurei médicos, procurei terapeutas e todo mundo me falou que não tinha possibilidade de cura, que eu ia conviver com tudo isso. Nesse processo, quando você passa por uma situação como essa, a primeira coisa que você pensa é: o que será que eu fiz de errado da minha vida para chegar nesse estado? E eu mergulhei, Vânia, profundamente num processo de autoconhecimento. Porque eu fui procurar ajuda e me falaram que eu tinha que tomar medicamento. E eu fui radical. Eu falei: eu não vou tomar medicamento. Não, eu sei que eu não preciso. Mas ninguém me dava outro caminho. Nesse processo de autoconhecimento, eu fui fazer uma avaliação da minha vida. Por que eu cheguei nesse estado? Eu acho que esse é um ponto importante. Vou fazer um parênteses aqui. Existe 40 milhões de brasileiros com depressão. 70% dos afastamentos ocupacionais são causados por burnout, por esgotamento emocional. Nós estamos falando de 70%, é um índice absurdo. E eu fiz parte desse indicador por muito tempo na minha vida. Então, em 2017, eu trabalhava numa grande empresa, eu era gerente geral desta empresa. Minha mãe faleceu no último dia do mês de agosto. Eu saí do velório da minha mãe e fui fechar folha de pagamento. E com apenas uma mensagem do dono da empresa após 8 anos de trabalho: meus pêsames. Para quem já perdeu alguém, né, que já teve um processo desse, você fica acordada 2 noites, porque a pessoa falece, você vai providenciar todo o velório, você vai fazer tudo isso, e no dia seguinte ainda tem gente na sua casa conversando com você. Eu saí literalmente do enterro da minha mãe e fui fechar a folha de pagamento. 6 meses depois
que eu tive a depressão. Não foi ocasionado só pelo falecimento, pela dor, mas foi ocasionado pela minha história de vida. Eu trabalhava numa cidade do ladinho de Curitiba, eu tive uma síndrome do pânico dentro do carro, na rodovia eu parei meu carro, e até hoje eu não sei o que aconteceu. Alguém me tirou de lá. Eu não sei quem foi. Eu lembro de uma pessoa entrando no meu carro, tirando o meu carro do caminho, e eu não lembro mais de nada. Um colapso total. Total. Eu te digo assim, eu não sabia que eu... Aí eu passei por todo esse processo, fui para minha casa, não contei para o meu marido, voltei. O que aconteceu? Fiquei quieta, não contei para ninguém. Passou uma semana, eu acordei com depressão. E aí, só quem passa por isso é que sabe o que é essa escuridão da alma. Porque você não tem explicação legal. E a maior parte das pessoas, tanto corporativa como dentro da nossa casa, não tem informações suficientes para saber lidar com essa situação. Então, acha que você... isso é... Ou porque você está trabalhando demais, ou porque você não tem coisas para fazer. Vamos abrir a janela, vamos levantar, vamos fazer as coisas. E você faz. Só que você é um robô. Você não é uma pessoa mais ali. As suas emoções, a sua questão cognitiva, ela sai de dentro de você. E aí você se olha no espelho e fala, meu Deus, eu tô aqui com o corpo, mas cadê a minha essência, cadê a minha alma? Foi exatamente isso que aconteceu. E aí eu fui buscar um processo diferente. Esse processo, Vânia, me fez entender por que nós temos o burnout. Por que nós adoecemos. O burnout, ele é considerado uma doença ocupacional. Né? A OMS fala que é uma doença causada pelo estresse crônico no trabalho. Mas espera aí, você não tem uma vida fora? Tudo que você passou na tua vida não tem importância, só tem importância a tua vida corporativa? E eu comecei a questionar sobre isso. Hoje, tratando os meus pacientes, eu posso te dizer com certeza, há um equívoco. Eu não estou dizendo que o trabalho não adoece. Ele adoece uma pessoa já doente. Uma pessoa que já vem com questões emocionais extremamente fortes. E por questões da sociedade, aqui no Brasil principalmente, nós acabamos não dando relevância para situações emocionais tão importantes. A história de vida de uma pessoa, ela não é considerada. Quem é a Vânia? O que ela passou? Quais foram os momentos? Quem foram os pais dela? Qual a narrativa que ela conta a sua história? Porque tudo isso vai chegar a um determinado momento da tua vida que vai ser cobrado. Quando vai acontecer isso? Ninguém sabe. É um gatilho que acontece. Por alguma coisa, essa sinapse dá um choquinho e aí você tem. Ou a ansiedade, ela até demonstra, né? Porque a gente sente os efeitos dela, mas o burnout e a depressão, você não percebe. E aí a gente adoece. E ao adoecer, como que nós tratamos isso? Medicamentos que curam o aspecto químico, mas não tiram os seus problemas de lá, a forma como você vê o mundo, tudo que você passou na sua vida. E as terapias, que ainda são aquelas terapias de longo prazo. Eu tenho uma cena, Vânia, que eu gravei muito na minha... Isso para mim foi assim marcante, até hoje é. No momento em que eu estava fazendo terapia, eu falei para a terapeuta, para a psicóloga naquele momento, olha, eu já defini o plano que eu vou me matar. Ela virou para mim e falou, olha, você me conta isso na próxima sessão, porque a sua sessão já encerrou. Eu desci do consultório dela, bem na frente o consultório ficava na República Argentina, eu olhei para o Expresso e falei, qual desses eu vou? Por alguma razão, o anjo da guarda passou, meu marido veio me buscar, sempre atrasa, né? Mas aquele dia não atrasou. E não atrasou, eu não pude me jogar, senão eu não estaria nem aqui conversando com você. Porque era assim, gente, eu nunca tive um momento como esse. É um desespero interno. Não incontrolável. Não sei nem se é desespero. Eu digo para você que é uma falta de você olhar de novo para o mundo como ele é, de você observar as coisas boas que você tem
e tudo que você tem. Por que acontece isso? Porque nós não olhamos para os sinais que o corpo dá. Quando o nosso carro estraga o painel, ou acende uma luzinha vermelha, o que a gente faz? A gente se preocupa, a gente leva imediatamente, porque eu não posso ficar sem carro. Eu levo imediatamente no mecânico, ou você sente na direção que aconteceu algo com o pneu, né? Você sente, você para o carro. Quantas vezes nós temos os sintomas no nosso corpo, no nosso painel, e nós não damos sequer uma parada para analisar o que está acontecendo. E são sintomas simples. Por exemplo, eu tenho o costume de perder o sono, ou fico com aqueles pensamentos recorrentes na minha mente por excesso de pensamentos. Eu tenho sudorese, eu perco a fome, eu começo a ter compulsão alimentar, as coisas já não me interessam mais, eu estou sempre cansada. As redes sociais hoje, elas complicam o nosso processo, porque você também fica olhando muito as redes sociais e muitas vezes coisas inúteis que só ficam mandando para o teu cérebro informações que você não precisa. Então você está adoecendo, você liga a televisão, você vê uma notícia ruim. Como a gente não sabe como que isso funciona, a gente não dá bola. Como que funciona? Nós temos os nossos 5 sentidos. Tudo que a gente ouve, escuta, cheira, pega, fica guardado na nossa memória. Então, como é que entra a doença? Pelos sentimentos que você tem e por tudo que você vê e ouve. A audição e a visão são os 2 sentidos mais importantes, eles são os sentidos maiores. Então, você ligou a televisão, assistiu um assassinato lá na televisão, uma notícia, o teu cérebro não sabe que é teu, que não é seu aquilo. Ele absorve, ele vai para a memória tem uma funcionária chamada atenção, e ela fica lá olhando para tudo e manda para o cérebro, diz, isto daqui é perigoso. O que a amígdala faz? Fecha. O que é a amígdala? 2 glândulas que nós temos aqui no cérebro, não é essa daqui, né? Que ela tem a responsabilidade de fazer o quê? Luta e fuga. Quando você entra em ansiedade, a sua amígdala está fechada. E nós vivemos com ela fechada. Por todo o estresse que nós passamos. E aí o que eu faço? Eu preciso tomar um remédio para dor de cabeça, tomo. Para gastrite, eu tomo remédio para dor de cabeça, crônico. Eu vou no médico e o médico me diz, teus exames estão ótimos. Não, eu acho que você está com ansiedade, eu vou receitar para você. Mas como que você muda o teu estilo de vida? Quando que você para olhar toda a tua história e o que você está fazendo todos os dias? Quando você olha para isso, você começa a perceber como que você está adoecendo. Então, o corpo vai trazendo sinais para a gente. Como que eu levo isso para dentro de uma empresa? Eu acho que isso, assim, é mais importante. Quando um funcionário muito bom, muito bacana, um colaborador, sempre foi produtivo, de repente ele começa a murchar, ele perde o interesse, ele já não produz mais. O que a empresa faz, Vânia? Geralmente, demite. Então, eu não tenho olhar para a questão emocional. Algo está acontecendo com essa pessoa. E aí, ao demitir, ele tem mais um problema. Porque se ele já está com a autoestima baixa, se ele já está com as sensações ruins que acontecem, ele fica pior. Sim, é ladeira abaixo. Ladeira abaixo. Sim. E nas empresas, nós todos estamos vendo, assistindo, falando muito sobre o burnout, né? Até pouco tempo atrás não se falava, mas de um tempo para cá, onde você abre, né? A Exame fala, o Instagram fala, vários canais de notícias falam, Época traz vários matérias, né? Sobre isso. Onde você abre, fala-se em burnout. Até recentemente teve uma jornalista, né, que fez um vídeo muito bacana falando sobre o burnout, explicando que é uma doença ocupacional. Inclusive, historicamente, esse termo burnout, ele nasceu lá em Wall Street, onde os executivos trabalhavam 12, 16 horas por dia,
ou até mais, né? E muitas vezes dormiam, às vezes no escritório, porque já tinham que meio que dormir, já acordar para continuar. E esse termo, né, o burnout, nasceu em Wall Street devido ao colapso, né, profissional, devido à pressão, sobrecarga, estresse e tudo mais no ambiente de trabalho. E quando a gente estuda um pouquinho sobre isso, é um tema novo que chegou no Brasil e não se falava tanto, mas é uma síndrome ligada diretamente. O Drauzio Varela tem um vídeo muito legal, esse é um vídeo um pouco mais antigo, que ele fala sobre o burnout. E ele fala que tem vários tipos de síndrome, e essa é uma síndrome específica, né, da sobrecarga mental em relação à estafa, né, ocupacional, laboral. E as empresas começaram, eu vejo muitas empresas, não é as empresas, né, mas algumas empresas, a maioria, falando sobre essa preocupação, começando a olhar com outros olhos, mas claro, vai demorar muito ainda para ser possível dentro da cultura do nosso país, a cultura organizacional das nossas empresas, ter programas efetivos de prevenção. Né? Eu tive um burnout em 2017, inclusive, eu participei de um grupo do WhatsApp e essa semana eu vi a Helenita divulgando uma palestra sobre esse tema e vivenciando isso há pouco tempo, eu olhei e falei, na hora me chamou a atenção, eu falei, vou chamar ela para gravar um podcast com a gente, porque a gente está falando de melhoria contínua, que sempre começa nas pessoas, para depois ir para processos e resultado de empresas. Falar sobre burnout é essencial, é obrigatório atualmente, por isso que eu trouxe a Helenita aqui, inclusive ela me trouxe esse livro, é um livro super recente, de 2023, e ela me contou que esse livro já vendeu mais de 20 mil cópias. Então, imagina-se, dentro do nosso contexto cultural de leitura, nós temos aqui essa obra que chama-se O Terapeuta da Alma. Inclusive, ela me disse que tem exercícios aqui dentro, né, para ajudar. Acho muito importante depois vocês olharem lá para essa obra que ela colocou. E o burnout, ele realmente tem destruído, né, a carreira e a vida pessoal de muitos profissionais. Eu tive o meu primeiro burnout, Helenita, eu tive em 2017. E foi horrível, e eu lembro que eu acordei, quando eu acordei de manhã, alguma coisa me veio na mente, eu não lembro se eu tinha lido ou escutado em algum lugar, e na hora que eu sentei na cama, assim, eu não estava muito bem, mas eu falei assim, se você não para, o corpo para. Mas, tipo assim, veio um lapso no meu ouvido, na minha mente, assim, se você não para, um pensamento, se você não para, o corpo para. Um sinal, né? Olha só, né? Um alerta, né? De pensamento. Totalmente involuntário. Eu sentei na cama para me levantar e sair para o trabalho. E aí, na hora do almoço, eu fui almoçar com um profissional do nosso time. E nós estávamos almoçando e eu estava falando, de repente eu não conseguia mais ouvir o que ele falava. Parece que veio um zumbido no meu ouvido que tapou. Sabe quando você está descendo de avião que tapa tudo e começa meio que doer? E ele depois, né, de um tempo, ele me explicou que nós estávamos conversando. E ele falou assim, Vânia, você parou de falar, o teu olho afundou, a tua boca mudou a expressão e você ficou cinza. E dali em diante foi, né, eu não consegui nem me levantar, fui para o hospital e lá descobri que eu estava tendo, né, estava tendo de fato um burnout. Mas é óbvio que eu não estava vivendo... Não foi por acaso que você Não, eu trabalhava, eu chegava na empresa às 7 horas da manhã e saía da empresa às 10h30 da noite. Fora isso, você tem a jornada dentro de casa, se você tem filhos, você tem os filhos. Sim, é muita coisa. É toda a demanda, né? Toda a demanda familiar e social. Mas, e a pressão que você recebe, né? Sim, e óbvio que como você explicou o teu caso, né? Demorou para eu me perceber, mas quando eu fui perceber que não estava legal, já tinha acontecido. Já tinha dado pane, né? Já tinha dado pane, né? Então, e eu fiquei 45 dias sem falar. Nessa mesma época, a Andréa Mota, que foi uma das principais executivas do Boticário, ela
também publicou, tem muitas notícias na internet, ela deu muitas entrevistas sobre isso. Ela teve que fazer fisioterapia por 2 anos, né? Ela era executiva do corporativo, do Boticário, e trabalhava também muito, e aquela rotina toda dela, com também casada, filhos, né, e toda a demanda, e uma vida insana, né, executiva. E coincidiu que nessa época ela estava muito em auge na mídia, na imprensa, com esse tema. E ela falou também, eu sentia o cansaço, mas não me dava o luxo de sentir, na verdade, né? Eu percebia, mas não me dava o luxo. Então, e ela ficou... Essa palavra que você falou é maravilhosa. Não me dava ao luxo. Vou falar sobre ela depois. Então, tive esse burnout, fui parar no Instituto de Neurologia de Curitiba, fiquei muitíssimo mal, nas ressonâncias mostrava focos de desmineralização por gliose cerebral, né, pelo fato do burnout estar tão ter me avançado daquela forma. 45 dias sem falar, 3 meses sem conseguir segurar um copo direito, impossível dirigir, porque eu pegava o carro quando eu chegava na esquina, eu não lembrava para onde eu estava indo. Isso mesmo. E não conseguia me alimentar direito, enfim. E, né, pesquisando todas as formas possíveis para sair daquilo, porque o que acontece quando você sai de um atendimento desse e o psiquiatra te atende, o neurologista e um psiquiatra? Você volta para casa com uma sacola cheia de medicamentos. É remédio para ansiolítico, remédio para dormir. É remédio para dormir, é remédio para ficar acordado, é remédio para ter motivação. Pra ter motivação. Literalmente era uma sacola. Eu tomei aquilo por 1 semana e chegou uma hora que eu peguei, literalmente abri o lixo, eu lembro perfeitamente da cena, né, desde 2017. Eu abri o lixo da cozinha e eu joguei todas as caixas fora. Eu falei, eu não vou. Eu vou procurar outras alternativas e encontrei outras alternativas para sair dessa, mas 3 neurologistas me disseram, Vânia, você precisa procurar uma terapia para você ir se adaptando, porque você não tem mais condições de voltar, por exemplo, ao ambiente corporativo como antes, né? Os 3 falaram de diferentes formas que eu não voltaria nunca mais ativa. A ter aquela vida que você... Aquela vida que eu tinha. Obviamente, eu neguei isso e não aceitei, fui buscar alternativas e cá estou eu, né, de 2017 para 2025, graças a Deus eu consegui contornar isso, mas a gente tem a questão que é o hábito, né, o hábito de se cobrar por trabalhar mais. E eu lembro que uma das coisas que eu lembro que eu escutei, que eu li num livro, não lembro como que foi num livro, que dizia que a síndrome de burnout é aquela que você trabalha, eu chegava na empresa às 7 horas, saía às 10h30 da noite. De segunda a sábado e levava serviço para casa. E levava o notebook e serviço para casa. E eu lembro que eu li assim, que a síndrome do burnout, ela faz com que você faça, e que você vá embora do teu trabalho com sentimento de culpa por não ter feito tudo. E era exatamente o que eu sentia. Eu ficava até 10h30 na empresa, até porque dia não rendeu. Até porque tinha aula à noite também, né? Nós tínhamos acabado de inaugurar o Centro de Excelência, nossa escola de melhoria contínua. Então, tinha aula de manhã, tarde e de noite. E as aulas as aulas da noite acabavam 10 horas da noite. Então, eu chegava em casa às 10h30. Mas eu ia para casa com aquele sentimento de ter deixado coisa para trás, de ter deixado coisa para fazer, de não ter feito tudo. E é óbvio que se você vive permanentemente sob o estresse crônico e com a sensação de culpa de não ter feito tudo que você deveria fazer, aquilo te sobrecarrega, e foi o que aconteceu. Então, veja só, você tem hábitos ruins. Nós acreditamos que nós precisamos fazer tudo no dia. Precisa. Vamos lá, precisa fazer tudo no dia? Esse é o primeiro ponto, Não preciso fazer tudo no dia. Se eu estou levando serviço para minha casa, eu estou com pouca gente trabalhando. Porque o certo é trabalhar minhas 8 horas de trabalho. Eu estou sobrecarregada com alguma coisa a mais. Por que eu estou sobrecarregada? A gente nunca olhou para isso, Vânia. E eu passei por isso. Hoje, quando eu estou tratando as pessoas, eu pergunto para elas, por que você leva o notebook para casa? Porque eu tenho que entregar o relatório. Por que você não conseguiu fazer o relatório durante o dia? Porque eu faço isso. E por que você faz tudo isso? Porque não tem mais pessoas. Então esse já é um ponto importante. Trabalhei muito tempo com o sistema Lean, eu sou uma
apaixonada pelo sistema Lean, tem especialização nessa área, e ele tem uma frase que diz, fazer mais com menos. Mas o que é fazer mais com menos? É fazer com inteligência, é não ter desperdício. Ele não diz que é para fazer mais com menos, apertando as pessoas. É um processo inteligente. Até porque o sistema Lean tem como principal pilar e princípio respeito às pessoas. Respeito às pessoas. Então, quando você fala assim, não consegui fazer tudo durante o dia, acho que as pessoas também precisam buscar, né, esse equilíbrio. Processos que eles podem reduzir. Tem muita, Helenita, existem muitos. Isso é a coisa mais comum do mundo. Desperdício dentro das empresas. Desperdício de tempo de processo. Processos que a pessoa tem que fazer todos os dias, toda semana, e que não agrega valor nenhum no trabalho dela. Eliminar processos que não agregam valor na operação. Inteligentes, vai trabalhar menos. Mas isso não cabe só ao colaborador fazer. Cabe também a toda a gestão corporativa, aos líderes dentro de uma organização. Agora, com a NR1 vindo com uma pressão muito grande, eu acredito que vai até melhorar um pouco essas questões desses processos, da melhoria contínua. Você falou uma palavra muito importante, que melhoria contínua começa por nós. Você falou também sobre o luxo, né? A gente compra a bolsa, a gente compra a marca, a gente compra o carro mais bacana que tem, a gente vai almoçar fora, vai em restaurante, a gente usa a nossa vida de uma forma bacana, que é o resultado do seu trabalho. Mas quando que eu paro para cuidar da minha alma? Quando que eu paro para cuidar dos meus pensamentos? Quantas pessoas você conhece ao longo da tua vida, conheceu ao longo da tua vida, que falaram para você, eu estou fazendo terapia por prevenção? Não existe. Não lembro. Não tem, porque não é culturalmente. Culturalmente você tem que fazer o quê? Você tem que trabalhar, porque você tem essa visão. Aqui no Brasil a gente tem muito forte isso, de que você só é reconhecido quando você dá a tua alma para a empresa. Só que hoje a gente está vendo que precisa você ter um equilíbrio, porque veja só, o fato de você ter ficado com burnout, se você é casada e tem filhos, você adoeceu a tua família. Então você leva esta consequência para dentro da sua casa. Vamos lá, eu preciso fazer um relatório, eu tenho filhos pequenos. Filho, pega o celular aqui, vai para a rede social, o que você está fazendo? Você está apodrecendo o cérebro dele, chama-se brain rot, né? Isso apodrecendo com o quê? Com informações que ele não tem necessidade naquele momento. Mas eu preciso acabar o meu relatório. O que é mais importante? Dentro da sua casa, qual deveria ser o hábito? De você cuidar, de você conversar com a família. Então eu vou perdendo questões familiares, e o burnout e a depressão, eles vão te afastando daquilo que é a coisa mais importante dentro da tua vida. Não, porque o trabalho também é muito importante, ele está até em equilíbrio, né? Não dá para saber o que é mais importante, se é o trabalho ou se é a família, eles estão em pesos iguais. Só que o trabalho hoje, ele está ficando acima, porque você é cobrada. Se você vai para casa e fica com esse pensamento que você teve, eu tenho que fazer mais, eu tenho que fazer mais, eu tenho que entregar. Você está se colocando, a empresa gosta, é óbvio, não tem por que ela não gostar do teu desempenho. Mas você vai adoecendo. Então, o que a gente precisa ter de consciência? Que eu preciso procurar ajuda antes que aconteça. As empresas deveriam levar, porque é muito barato, Vânia, você cuidar das questões emocionais dentro das empresas em relação a elas ficarem doentes e você perder um colaborador que é chave para você. Porque se ele ficar como você ficou, 45 dias sem conseguir segurar um copo, como é que você pode, como é que ele pôde ficar, como é que você conseguiu ficar sem ele? Você não deu um jeito? Você deu um jeito no teu colaborador, alguém fez o teu trabalho dentro da tua empresa. A empresa não parou porque você ficou 45. Você parou, a empresa não. É uma nova visão, é um novo processo de a gente entender o nosso papel. Esse equilíbrio, ele é fundamental. E quando nós vivemos esta pressão, nós adoecemos. E chegar no nível que você chegou, ou que eu cheguei, é desesperador.
Porque naquele momento você acredita, se você não tem uma estrutura familiar bem resolvida dentro da tua casa, que você está sendo condenada a tomar remédio para sempre. E você não precisa fazer isso. Sim, até você... tem duas perguntas que eu quero fazer, mas a primeira delas é, ok, a prevenção do burnout, ela é o ideal. É o cenário ideal. É a terapia. Né, e também se cuidar, né, em relação... Alimentação. Ao volume de trabalho, ao excesso de trabalho, alimentação, atividade física, uma terapia preventiva para não se desgastar tanto, porque existem sim as situações de pressão no trabalho, mas também existem situações de cobranças familiares. Isso, ok, isso é o melhor dos cenários, mas quantas pessoas, né, conseguem fazer isso dessa forma estruturada, planejada, como seria o cenário perfeito? Mas vamos pensar o seguinte, vamos levar assim para o nosso público, em quem nos ouve aqui, a situação já está instalada. Como dentro da empresa? Eu já estou... A pessoa já está doente. Eu já burnoutei. Exemplo, já estou burnoutada. O que eu faço agora? Como tratar o burnout? Bom, no primeiro momento, quando você tem a crise, você vai para o psiquiatra e você precisa do medicamento. Você precisa daquela questão química para você sair da tua crise. A curto prazo. A curto prazo. Médio prazo, você precisa procurar um terapeuta. Quando eu falo terapeuta, eu estou abrangendo todas as linhas, psicanálise, psicólogos e terapeutas, certo? Você precisa. E este profissional, ele precisa fazer uma investigação muito profunda na questão biológica, psicológica e transcendente. Hoje, para você tratar uma pessoa, se você não trata nos 3 pontos que eu estou falando, você deixa algum lado sem trabalhar. Por exemplo, você chegou para mim, você fez o burnout. A primeira coisa que eu vou pedir para você são exames. Vitamina D, zinco, ferro, magnésio. Como que está a tua tireoide? Eu vou pedir para você. Helenita, você não pode prescrever, eu posso pedir para o médico, você vai lá, eu quero que você peça para o seu médico esses exames. E eu vou analisar os seus exames. Eu vou analisar todos os seus hábitos, desde a hora que você acorda até a hora que você dorme. Quais são eles? Como você se comporta, o que você come. Vamos imaginar, eu trabalho 14 horas por dia, o que eu como? Fast food. Eu inflamo o meu intestino. Ao inflamar o meu intestino, eu mando essa inflamação para o meu cérebro. Eu não adoeço somente por questões mentais, emocionais, eu adoeço por uma inflamação crônica. Ninguém fala sobre isso. Isso é revolucionário. Antes de você prescrever um medicamento ansiolítico, você precisa olhar para o corpo, você precisa olhar para os hábitos. Então, agora eu vou tratar você. Claro. É porque uma pessoa que trabalha em excesso não tem tempo para também manter ali uma regulação, uma alimentação ela come rápido. adequada. Isso. E, obviamente, o déficit nutricional influencia em todo o sistema funcional do corpo. Olha, eu já tenho mais de 750 pacientes atendidos ao longo desses 10 anos trabalhando com ansiedade, depressão e burnout. A primeira coisa que nós analisamos foi a alimentação. As pessoas falam para mim, mas tirar isso, tira o trigo da tua vida. Tira o trigo. Por 4 meses, desinflama teu intestino. Teu corpo começa a mudar completamente. Mas eu não quero fazer isso, Vânia. Eu não quero mudar os meus hábitos. Eu quero continuar fazendo a mesma coisa e não ficando doente. É milagre. Então, hoje a gente já tem estudos muito profundos. Alguns médicos da linha da psiquiatria já estão indo para esse lado, outros ainda prescrevem medicamentos por questões até da pressão das indústrias farmacêuticas, né? Quando eu falo isso, as pessoas ficam bravas comigo, mas é uma verdade. Sim. Então, terapeuta, eu preciso cuidar do meu paciente, olhar para esses 3 e, ao mesmo tempo, estar fazendo a terapia. A terapia da alma, que é a terapia que eu desenvolvi, você vai lá, desde quando você nasceu, você vai estudar a história do teu paciente. Ao estudar a história, fazer uma anamnese a minha anamnese, para você ter uma ideia, ela dura 3 horas e meia, só para você ter uma ideia. E ali a gente pega todos os pontos. Peguei todos os pontos
eu monto um plano de tratamento. Eu já olhei para a parte biológica, eu já olhei para a parte psicológica, agora eu preciso olhar também para a parte transcendente. O que são isso? Quais são os meus valores na vida? O que eu quero para mim? Quais são os meus propósitos? Aquilo que eu acredito. Você não é um ser que você tem que estar fora desse contexto. Aí eu trabalho, aí eu monto um mapa de tudo isso. E através deste mapa, a gente determina a linha de tratamento. Vou te dizer com toda a propriedade, depressão leve, moderada e burnout em 15 sessões. 15 sessões, 1 mês e meio, a pessoa sai completamente sem tomar um remédio. Mas ela precisa ter esse olhar. Então, ela vai mudar a alimentação dela. Se ela come pão de manhã, ela não vai comer mais pão de manhã. A gente vai tirar o trigo dela. O teu intestino, ele começa a desinflamar e ao desinflamar, o seu corpo começa a mandar coisas boas para o teu cérebro. O teu cérebro está inflamado quando você tem depressão e ansiedade. Porque um dos sintomas, geral, a gente escuta isso de todo mundo que já relata ter tido burnout, é a confusão mental, né? Eles até falam assim, que é como se fosse assim, uma névoa mental. E essa névoa mental é a inflamação crônica do teu organismo. Ocasionado pelo quê? Açúcar, leite e farinha de trigo. Mas daí as pessoas falam assim, mas como? O que eu vou comer? Elas não sabem, porque elas estão acostumadas. Daí você vai comer o sanduíche vai já vai ketchup, vai mostarda, tem muita gordura, e é o acúmulo disso. Não pense que é um sanduíche, é ao longo da tua história de vida. Aí você vai olhar o sono, a pessoa coloca o celular do lado da cama, antes de dormir, ela passa meia hora respondendo o WhatsApp, toda essa luz azul entrou pelos seus sentidos, pela visão, ele vai diretamente no seu cérebro. O teu ciclo circadiano, que é o ciclo do sono, do dia, que regula isso, imediatamente ele é desregulado. Você deita e não dorme. E aí o que você faz ao não dormir? Você vai para o celular ou você vai para a televisão. Então eu que sou terapeuta, eu preciso olhar tudo isso para tratar. Não é um lado só. Tá aqui o medicamento, só você vai na nutricionista. Eu preciso fazer um conjunto. Integrativo, né? Integrativo. Integra a alimentação, hábitos. Corpo, mente e alma. Sim. Para a pessoa se reconectar de novo. Se reconectar. E aí você vai trabalhar o autoconhecimento. Aí você vai olhar para suas dores também, porque a parte psicológica, lógico que você guarda situações. Todos nós temos histórias de vida que foram difíceis. Como que eu guardei isso? Como que eu olhei para a separação dos meus pais? Como que eu olhei para a escassez que eu passei dentro de casa? Tudo isso eu vou trazendo dentro do meu comportamento. E se você não mergulha no autoconhecimento, você não melhora. Por isso que eu falo que quando a pessoa se dedica a se olhar, ela se transforma. Eu falo para você com toda a propriedade, Helenita com 52 anos não é a mesma Helenita com 61 anos, eu sou outra pessoa. Porque hoje eu compreendi, primeiro me tratei, né? Eu me tratei. Com tudo isso que eu acreditei que eu tinha que fazer, processo dolorido de a gente olhar, porque a gente sempre acha problema no outro, né? É difícil se olhar. Então, quando você mergulha nesse autoconhecimento, você se transforma. Você cura tudo na tua vida? Não, mas você melhora. Você começa a ter o raciocínio. O que eu preciso fazer? O que eu estou fazendo de errado que está me trazendo culpa? O que priorizar, né? Porque falando especificamente do burnout, depois disso, né, a pessoa tem que ter um outro olhar sobre a sua rotina de... Sobre a vida. Sobre a vida e sobre a sua rotina de trabalho. Por exemplo, né, você falou assim, nesse teu método, em 15 sessões, a pessoa sai literalmente livre disso, e volta, né, ativa sem medicação, sem toda aquela loucura que é comum. E para uma pessoa que sofreu, né, teve um burnout, 15 sessões é praticamente um milagre. Mas dentro desse teu método, né, você falou mais de 750 pessoas, então obviamente que é um método validado, comprovado. Depois, o que fazer depois? Ok, eu tive um burnout, eu fiz o método da Helenita, 15 sessões, fiquei ótima. E aí, depois disso, o que você recomenda para essas pessoas? A pessoa, ela tem uma consciência do que ela precisou mudar na vida. Ela escolhe o caminho, porque aí a terapia, ela fez a parte dela.
né, que foi trazer para você a consciência de que você precisava mudar hábitos na sua vida, em que você precisava corrigir coisas que te machucaram e que você deixou guardado lá. Então você tratou isso. Agora, o que eu vou fazer com isso? Aí entra dentro do propósito. E é isso que eu também trago para dentro do método. Agora você está aqui, você se reconectou, você é essa pessoa. O que você vai fazer com essa pessoa? Quem essa pessoa vai ser daqui para frente? Algumas pessoas podem escolher voltar para aquele hábito. Poucas pessoas, eu vou dizer, das 750 que eu já trabalhei, que eu já atendi, voltam para aquilo. Porque chegaram num estágio como você chegou e como eu cheguei. E é extremamente dolorido, porque você vê a sua vida passar. Você vê que uma vida é efêmera. Quase a gente morre. Eu não quero morrer agora. Você queria morrer? Não. Mas é a sensação de quase morte. Mas o que eu faço para melhorar isso? Se isso não vem como um alerta para que eu mude, aí não tem mais o que você possa fazer. Sim, entendeu? Sim. Uma coisa que eu recomendo para dentro das empresas é fazer rodas de conversa. Coisas que não são caras. Exercícios de respiração, ensinar as pessoas. Né? O burnout, o que é? Parece que o teu cérebro desconectou. Como é que você faz para ficar conectada? O que o remédio faz? O remédio, ele abre a tua amígdala. Mas eu posso abrir a minha amígdala fazendo um exercício de 4 minutos no mínimo por dia. Eu chamo o exercício de 4x4. Você vai pegar, segurar o ar, puxar o ar por 4 segundos. Vai puxar o ar por 4 segundos, segurar o ar por 4 segundos, soltar o ar por 4 segundos por 4 minutos. Helenita, só isso? Faz. Todos os dias. Sim, porque, por exemplo, com o burnout vem a crise do pânico, né? A síndrome do pânico. E eu lembro que quando eu entrava nessa síndrome, naquela crise, a primeira coisa era respirar. É dificuldade de respirar. Mas quando alguém do teu lado está preparado para te dar o pronto-socorro e dizer, vamos respirar? Porque eu tentava respirar, mas parecia que a tua amígdala estava fechada. Que o ar não entrava dentro de mim. Eu não conseguia ter conexão com o oxigênio. E aí depois eu aprendi sobre a questão do exercício, da respiração. E não sei o que vai acontecendo dentro do cérebro, você com certeza sabe, mas é impressionante. A amígdala abre. Impressionante que o ar começa de novo a entrar dentro da gente, dentro do cérebro, você consegue ter acesso ao oxigênio, aquela desespero vai passando, o coração começa a desacelerar, você para de suar e de tremer. Porque a amígdala, que é responsável pela luta e fuga, ela abriu. Então, quando você abre, volta. Como é que eu faço para abrir a amígdala? Na hora. É por isso que é treino. Você tem que aprender a fazer esse exercício. Se você tem alguém do lado, não adianta a pessoa falar, fique calma. Gente, pelo amor de Deus, nem fala isso para a pessoa. A pessoa tem que aprender. Vamos puxar o ar. Então, nos primeiros 20 segundos, se vem no teu pensamento naquele momento, você está sentindo aquilo, você fala, eu tenho que respirar. Bota os seus pés no chão, de preferência, se você puder tirar o sapato para fazer o aterramento, você puxa o ar e começa a respirar. Em 1 minuto e meio, você tendo a síndrome do pânico, você não continua, porque ela tem duração de 5 minutos. Uhum. O que você faz? Em 1 minuto e meio você corta. Por que a gente não aprende isso? Porque é de graça. Respiração é algo mais divino. O que fala que você está vivo ou morto? É a respiração. É a respiração. Mas é bacana você trazer esses exercícios, inclusive eu aprendi a praticar naquela época. Faz todos os dias? Não consigo fazer todos os dias, mas realmente foi muito bom ter resgatado isso aqui nessa conversa com você. Mas se você não está passando por isso, se você não teve um burnout, não está tendo um burnout, não está burnoutada, como diz, mas você tem pessoas, às vezes, da tua família, do teu trabalho, se você vê que a pessoa está precisando, está nesse momento, está aqui esse excelente exercício que a Helenita acabou de explicar, mas conta um pouquinho sobre esse livro, porque eu vi aqui nesse livro que tem exercícios aqui. Que esse livro, eu fiz ele para ensinar os terapeutas a tratarem
a ansiedade, a depressão e a burnout. Mas serve para quem não é terapeuta? Serve, porque eu conto, além da minha história, eu conto algumas coisas que você pode fazer. Tem muitos exercícios legais aqui. Tem bastante de autoconhecimento, bastante aí. Tá, eu vou pedir para a equipe de produção depois, Julião, você aí tá na hora de edição, dá um destaque, né, corta e deixa só o livro, também na descrição lá no YouTube, no Spotify, né, além do nome da Helenita, falar do livro, da autoria dela, para as pessoas buscarem esse recurso fantástico aqui que ela traz aqui, que eu já vi que tá super rico, quase um manual aqui, né? Olha, eu quero falar assim, você falou, você que está quase chegando, não espere chegar nessa situação, faça o exercício. Todos os dias. É divino isso. Ao você fazer esse exercício, isso é preventivo, para que você não tenha ansiedade, depressão e burnout. Quais são os principais sintomas? Helenita, será que eu preciso fazer? Então vamos lá. Eu tenho ansiedade constante. O que é ansiedade? Pensamento do futuro. Eu fico imaginando coisas. O cachorro vai me morder se eu atravessar ali. Eu vou ser assaltada. Aconteceu um acidente. Meu filho não chegou no horário. Eu já fico pensando no pior. Eu vou no futuro, trago a cena e trago para a realidade. Aquilo me deixa muito mal. Então, quando você tem esses pensamentos, você é constante nisso, você sempre está pensando no perigo. O meu chefe me chamou na sala dele. O que foi que eu fiz? O meu coração dispara e eu vou com medo. Já são os alertas, mas eu não percebo, porque isso é recorrente. Toda vez que ele me chama, eu tenho esta sensação. Olha como é importante. Por algumas, começo a roer unha, eu tenho mau humor, eu começo a ter dores físicas que eu não tinha. Por exemplo, eu tenho dores de estômago constante, que é a mais comum de todos os meus pacientes, os que eles mais relatam é gastrite, dores de cabeça, extremamente a pessoa toma. Eu tomava, quando eu estava nesse processo, não tinha ficado ainda com depressão, uma cartela daquele remedinho marrom, sabe? Que todo mundo toma. Sei. Eu tomava uma cartela por dia. Meu Deus. De dores de cabeça. Crônicas. Ninguém descobria o que eu tinha. Eu começo ficar irritado. Então eu tô falando com você e de repente e volto. Não é normal. Ninguém nasce assim. Explosão. Ou ao contrário, você fala comigo, eu abaixo a cabeça e eu me encolho. E eu começo a ter sensações de que eu não sou bom o suficiente, de que eu queria tanto aquela promoção, mas aquela promoção não é para mim. E eu começo a me depreciar. São coisas simples. Todos os meus pacientes relatam isso. Eu como compulsivamente chocolate, doces, qualquer coisa compulsivamente. Ou eu passo a ter aversão por a comida. Eu ponho na boca e não sinto mais vontade. Ou o paladar daquilo, todo mundo, nossa, que comida gostosa, você fala, nossa, eu não estou sentindo o gosto dessa comida. Quantas vezes a gente já falou isso, mas isso começa a ser recorrente. Você tem sinusite, tudo fica aqui inchado. Então, a maioria das nossas dores físicas, elas foram ocasionadas por pensamentos ruins e que se tornaram doenças. Sim, e o burnout, eu percebo assim no relato das pessoas, uma falta de prazer de fazer as coisas. Sim, mas aí já está lá no final, né? Você perde o prazer de fazer as coisas, você perde o prazer de qualquer atividade que antes até daquilo que te dá amor. Por exemplo, você ficar com seu filho, você fazer uma brincadeira, você não tem mais vontade. Sim. E quem está do lado não percebe essa sutileza, essas pequenas mudanças de comportamento que vão acontecendo no dia a dia. As crianças percebem mais. As crianças falam, mamãe, você está triste? Papai, você está triste? Você percebe um distanciamento da sua parte, mas não entende o porquê, né? Às vezes fala, você só pensa em trabalho, né? Você se distanciou, você se distanciou de mim, de nós, enfim, porque você só pensa em trabalho, ainda coloca culpa na pessoa, né? Eu tenho um caso recente de uma empresa da qual eu faço consultoria, em que eles vieram me trazer a situação de uma funcionária que trabalhava no departamento financeiro, de que a produtividade dela tinha caído e que já estava decidido em reunião estratégica da diretoria que eles iam mandar ela embora.
E eu perguntei, vocês conversaram? Ah, a gente entendeu lá, ela está com problema. Eu chamei, eu falei, eu posso conversar? Chamei. Aí eu fiquei 3 horas conversando com ela. Ela estava com câncer de mama, o marido internado no hospital, porque ele era alcoólatra e traficante, e ela não podia fazer a cirurgia porque ela não tinha ninguém na família para cuidar da filha dela de 10 anos. O que essa pessoa fez durante todos os 6 meses? Ela se fechou, porque ela contou para alguém e alguém sequer olhou para a dificuldade dela. Eu preciso me cuidar, eu vou morrer se eu não me cuidar. Mas quem que vai ficar com a minha filha? Olha o desespero. Claro, esse é um caso muito grave, mas existem quadros mais simples, como o meu caso, por exemplo, no dia que eu fui fechar a folha de pagamento. Uma empresa, eu era gerente geral da empresa, 8 anos de trabalho, fechou a folha, tinha a responsabilidade, está aqui, vai para casa, fica 10 dias em casa. Pela legislação, você tem 2 dias. Tem gente que perde o filho e 3 dias depois você tem que estar voltando porque é lei. Poxa, seja humano, faz uma dentro da tua empresa, olha, pessoas de primeiro grau, né, parentesco, você vai humanizando isso. Ao voltar, tem a conversa, tem o olhar, capacitar os RHs para ter este olhar compassivo, não é ser bonzinho, tá? Não é isso que eu estou falando, mas ter este olhar, captar esses sinais, os líderes, é muito necessário, porque se você não faz isso, você não muda. Então vai lá em NR1, você vai olhar, vai ver. O que ela vai mudar se não muda o teu comportamento? Como que é o teu comportamento? Eu olhar para o outro. O patrimônio mais importante são os colaboradores. Algumas empresas entendem isso, outras não. Sim, tudo bem. Às vezes a vida daquele profissional está implodindo e ele só está cumprindo ali o trabalho dele, porque é obrigação, não quer perder o trabalho. Quando vê, muitas vezes pode ser irreversível. Irreversível, uma separação, que a pessoa ficou perdida. Tem outro caso que acho que às vezes são coisas simples. O funcionário trabalhava na linha de produção. A mãe dele morava no Nordeste, ele morava aqui em Curitiba. Recebeu o telefonema à noite dizendo que a mãe tinha falecido. Custa a empresa ajudar essa pessoa a comprar uma passagem, desconta em 1000 vezes, faz um empréstimo para essa pessoa ir para lá, porque se ela pegasse o ônibus para ir lá, era 2 dias. Não chegaria a tempo. Entende? É assim, é entender, mas eu não quero olhar para isso. Imagina que se eu abrir sessão para pagar isso para o meu funcionário, eu vou ter que abrir sessão para tudo. Será? Será que você vai? Tive essa semana mesmo uma empresa dando treinamento. O funcionário não foi no sábado no treinamento. Chamaram ele ontem. Por que você não foi? Porque eu não tenho quem deixar minha filha. Durante a semana ela fica na creche. No sábado eu não tenho. Quem marcou o treinamento no sábado, que colocou aquilo, foi conversar com os colaboradores. Os líderes conhecem os seus pares, eles conhecem a história de vida. Olha como muda o processo. Eu que trabalho no RH, eu tenho que olhar, eu tenho que conhecer todas as pessoas. Mas o RH fica sentado lá, muitas vezes ele é departamento pessoal, ele fica sentado, ele não anda na empresa, ele não vai atrás dos funcionários, ele conversa com as pessoas. Não conversa com as pessoas. Departamento de pessoas. Departamento de pessoas. Gestão e gente, né? Normalmente, né? Não é? Sim. E o líder, ele, vamos lá, tem que produzir. Tem, mas e se eu não produzir? E se eu não estiver bem? Porque aí, ao extrapolar aquilo que eu posso fazer, eu adoeço. E muitas vezes esse adoecimento pode levar a situações muito mais graves. Sim. Porque o suicídio, hoje entendendo disso, ele vai dando sinais muito pequenos. E a pessoa, ela vai mostrando pra gente na vida. Eu sei porque eu passei por isso. Então, dentro da empresa, você aprender a identificar isso. Quando você olha para isso, você acha que um funcionário vai sair da sua empresa por causa de R$100, R$200 ou R$300? Ou um benefício qualquer a mais? Não vai. Então, a tua rotatividade, o teu absenteísmo, eles começam a mudar.
Porque esse olhar tem que estar dentro da estratégia do dentro negócio. da estratégia. O que eu, como empresária, ou eu, como líder, agora escutando tudo isso, posso levar para dentro da minha empresa? Eu posso... outros exemplos, né? Só para a gente continuar. Fui lá e falei, olha, eu quero fazer uma roda de conversa de 1 hora. A gente não pode parar a produção 1 hora. Mas e se estraga a máquina? Porque alguém vai fazer a máquina estragar. Você pode ter certeza absoluta. Se a pessoa não estiver bem, obviamente não vai operar corretamente. E a máquina vai parar. O processo produtivo vai parar. O que é mais inteligente? Sim. Você olhar para isso. Então, hoje, eu vejo lá nas contratações benefício, plano de saúde, alimentação, vale transporte. E o que se oferece emocionalmente para as pessoas ou para os familiares? Eu não acho que a empresa tenha que pagar, mas eu acho que ela tem que abrir a possibilidade... Promover iniciativas, né? A iniciativa. Sim, promover da conversa. Sim. Você tem alguém dentro da tua casa que trazer palestras, sabe? Trazer movimentos dentro da empresa para que a pessoa se perceba. Um canal onde que ela possa trazer para você, Vânia. Eu escutei a palestra da Helenita e eu acho que eu estou com isso. Que caminho? Então, você ser a pessoa que abre as portas para ajudar as pessoas. Isso é humano. Isso é bonito quando a gente faz isso. Quanto custa isso? Vou te dizer, quase nada dentro da empresa. Em relação ao custo de ter um profissional colapsado por burnout dentro de um departamento, né? Um processo trabalhista. Imagina, no começo da conversa você falou 70% dos afastamentos é por burnout. É por questões emocionais dos diversos níveis. É um absurdo esse número. Absurdo. É um absurdo. Mas se você olhar que nós temos 40 milhões de brasileiros adoecidos emocionalmente, vai se refletir dentro da empresa. Então, olha, eu vou fazer o processo de recrutamento agora. Isso é até meu novo livro, sabe? O que eu posso trazer? Eu preciso ouvir a história do meu candidato. Quem é ele? O que ele traz? Quais são as vivências? Quem é a família? Como que se comporta? O que ele precisa? Qual que é o objetivo de vida dele? Mas quando é operacional, as pessoas não se preocupam com isso. Sim. Nos cargos maiores, gerencial, é fácil você fazer. Sim. Mas nos cargos menores, não. Só que isso vai disseminando, você entende? Sim. Nosso assunto é muito vasto. Nossa, é muito grande. E é um assunto não só vasto, mas é um assunto tão prioritário, né, que daria aí mais muitos outros episódios. Quem sabe a gente não grave um só com dicas para os RHs promoverem iniciativas preventivas, né, olhar para isso. Helenita, muito obrigada pela tua participação, por ter aceitado o meu convite assim tão de pronto, né, a participar do nosso podcast, que fala de melhoria contínua, mas melhoria contínua não é só em processos, humano, né, e indicadores, mas até porque os processos e indicadores precisam de pessoas melhores. Então, é olhar para si mesmo. Muito obrigada, a tua contribuição riquíssima. Obrigada pelo livro. Eu espero ver você novamente aqui no nosso podcast. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. E a vocês que chegaram até aqui com a gente, muito obrigada pela audiência, por nos seguirem. A descrição do contato com a Helenita vai estar também na legenda, né, das nossas postagens, das nossas publicações. E eu vejo vocês no próximo episódio do Vem Pro Gemba.